Pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui para a live do dia de hoje, né? Agora, toda quinta-feira, a gente vai estar aqui com vocês e vocês devem estar se perguntando, né? Mas, ai, doutora Patrícia vai falar de zumbido de novo, né? Então, por que eu vou falar novamente sobre zumbido? Porque zumbido é extremamente prevalente, é um sintoma que tem uma prevalência em torno de 11 a 30% no mundo. Tem um trabalho de 2015 aqui em São Paulo que diz que a prevalência do zumbido é em torno de 22%, sobretudo em mulheres. E aumenta, é claro, com a idade, mas zumbido pode acontecer em qualquer idade, até em criança. Tem um trabalho de 2007 da TANI falando que a incidência em criança pode chegar a 37%. Então, é um sintoma muito prevalente, né? E por isso que a gente está escolhendo falar novamente sobre o zumbido. Hoje a gente vai falar uma outra face do zumbido, que seria o zumbido relacionado com as emoções, com a cognição. Vocês vão entender tudo direitinho que a gente vai explicar aqui, eu e a minha querida doutora Sandra Bastos. Sandrinha, entra aí, minha amiga. Vamos começar aí nossa live, que aí hoje a questão é zumbido, cognição e as nossas emoções. A nossa última live da semana passada foi sobre zumbido e toda essa parte somatosensorial, né? O zumbido que tem relação com a parte muscular, e foi com a nossa amiga fisioterapeuta Karina Bezerra. Hoje a gente vai fazer a live com a doutora Sandra Bastos, que é uma amiga muito querida para mim. Ela já vai entrar aqui, deixa eu colocar ela aqui. Vamos lá, Sandrinha, venha, vem, amiga. Voltamos aqui. Venha, Sandra. Pode entrar aqui. Então, a Sandra Bastos é uma amiga muito querida, mora no meu coração, e a Sandra tem uma expertise muito grande em relação ao zumbido. Inclusive, ela organiza anualmente um curso maravilhoso sobre zumbido, que é o Summit de Zumbido. Todo ano tem. E é um curso sensacional para quem é da área de saúde, quer se aprofundar em zumbido. Eu recomendo, tá? Para entrar aí. Vamos lá, doutora Sandra, venha. Vem, amiga. Vamos começar aqui. Sandra? Olá. Aí! Boa noite, bem-vinda à nossa live! Muito obrigada. Gente, olha, eu tô numa alegria muito grande. Primeiro que eu tô... Sandra, tô super feliz de ter aqui você na minha live, porque você é uma amiga muito querida para mim e porque também você é uma fera nesse assunto. A Sandra tem uma experiência excepcional, inclusive fez curso fora do país. Ela dá o curso Summit de Zumbido, que esse ano eu participei, tive o privilégio de participar, então foi sensacional. E então, Sandra, queria que você se apresentasse para a gente. Hoje o tema é zumbido, cognição e as nossas emoções. Então, eu estava falando aqui para o pessoal que já está nos acompanhando que o zumbido é um sintoma muito prevalente, por isso que eu escolhi falar novamente sobre o zumbido. Eu já tinha falado na live anterior sobre zumbido. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho do que você faz, com tua formação, enfim, se apresentasse. E aí a gente já começa aqui a entrar no assunto propriamente dito. Vamos falar, vamos tentar explicar aí o que é cognição de uma forma bem simples. Aqui o objetivo da live, embora tenham colegas médicos e tenham pacientes e leigos, enfim, a ideia é falar de uma forma simples para que todo mundo possa acompanhar e curtir. Então, para quem já sabe sobre zumbido, vai aí rever algumas
algumas coisas, Sim. vai consolidar os conhecimentos que já tem. Para quem não sabe, eu espero que a gente acrescente, né, Sim. Sandra? Aí a Prazer ter gente está você. aberto. Sim, muito obrigada, né, pelo convite. Zumbido sempre é eu adoro falar, porque eu me envolvo aí de uma forma com essa coisa toda da neurociência, que é uma coisa que me apaixona, né? Então, me apresentando, eu sou otorrino, né? E de uns anos para cá eu tenho trabalhado com zumbido. E foi um encontro, eu acho, acho que comigo mesma, né? Porque essa coisa de você entender como o cérebro funciona para ajudar o paciente, você termina entendendo muito de si mesmo, né? Então, eu acho que isso me aproximou muito do zumbido. E é isso, essas experiências fora, né, abriram muito minha cabeça em relação a reflexões de como conduzir o paciente com zumbido, né? E cursos aqui também, assim, não foi nem só fora, foi um combinado de formação, né? Que daí agregou e me deixou isso com um olhar talvez um pouco mais aberto, né? Para o paciente, né? E essa área de cognição e emoção, para mim, é uma verdadeira paixão, porque como é uma área muito subjetiva, né? Principalmente quando a gente fala das emoções, então isso é muito intrigante, muito desafiador, né? E você mexer com o paciente com zumbido, que é esse mundo dessa subjetividade, para mim é sempre uma delícia, né? Por conta dessa coisa do desafio, né? Que eu adoro. Realmente, paciente com zumbido, lembrando que o zumbido é um sintoma e tem vários fatores associados, mas essa questão da cognição, queria que você entrasse em detalhe, Sandra, explicasse aqui para a gente o que é essa tal da cognição, que inclusive está tão na moda agora, né? Porque tem vários trabalhos, inclusive do Franklin, que é um estudioso, ele vem publicando algumas coisas desde de 2011, falando que a perda auditiva está muito relacionada com a cognição, né? Então, o que acontece? O paciente mais idoso vai tendo uma perda de audição por causa da idade, e ele vai tendo que ter um esforço muito grande para entender as coisas, e esse fato levaria a um possível declínio da cognição e poderia aumentar o risco, inclusive, para demência. Isso. E aí a gente sabe que quem tem zumbido tem muitas vezes perda auditiva. É claro que a gente tem pacientes com zumbido com audição normal, mas eu queria que você comentasse aí o que seria cognição, que agora está tão em alta, todo mundo fala de cognição, mas o que é a tal da cognição? Vamos explicar aí para quem quer entender isso. Cognição é uma palavra que, se a gente deixa assim, fica aquela coisa muito no ar, né? Mas quando a gente começa a falar de palavras como atenção, concentração e memória, então parece que já começa a fazer mais sentido, né? Então, essa área cognitiva, que é exatamente falando da atenção, concentração e memória, sem entrar em funções executivas, que daí vai ficar um pouquinho mais complexo, mas aí a gente fala daqui a pouco, isso tudo está muito interligado com a via auditiva por si, independente dela ter algum dano ou não, certo? Só que quando você começa a falar de zumbido, que daí a gente entende, a gente pode até falar, zumbido é hoje um sintoma que a gente não consegue encontrar a causa. Mas eu não consigo entender ainda porque que a ciência não consegue colocar, direcionar tanto a causa para a perda de audição, já que são coisas absolutamente muito interligadas, né? Então, imagine isso. Você sem nenhuma lesão, você já tem uma necessidade de funcionalidade adequada entre essas duas áreas, a área auditiva e a área cognitiva, que é, de novo, falando da atenção, concentração e memória. Então, quando você tem um prejuízo de uma, você compromete automaticamente a outra, porque elas estão ali funcionando meio em parceria, certo? Então, o zumbido, o que é? Para quem não é da área, ele é uma percepção de um som que ele efetivamente está sendo gerado no corpo do paciente, na cabeça, no cérebro do paciente, tá certo? E aquela informação, ela é uma informação extra, certo? Então, ela é uma informação extra. Imagina você ouvindo um rádio absolutamente o tempo inteiro. Então, é uma informação extra que você tem, né? E daí, isso vai chamar a atenção da área cognitiva. Então, a área atencional, que daí a gente pode chamar ali da área parahipocampal, ela está muito acionada.
a atenção está muito vinculada ao zumbido. Porque o zumbido ele é entendido como uma informação diferente, nova, né? E o cérebro e nós, se a gente colocar o nós nem o cérebro, a gente gosta de novidades, de coisas diferentes, de coisas, né, que sejam inusitadas na nossa vida. Então, o zumbido, ele, infelizmente, ele é entendido como isso, como algo diferente, né? Algo novo dentro do cérebro. Então, a atenção, ela está totalmente direcionada para o zumbido, certo? E dependendo de como isso vá funcionando ali ao longo do tempo, isso pode se tornar uma coisa cada vez maior, porque a atenção pode se tornar cada vez maior em cima daquela informação. Então, você tem um comprometimento disso tudo por conta dessa leitura equivocada que o cérebro faz em relação àquela informação que é o zumbido. Entendeu? Então, a atenção está muito comprometida, né? E aí a gente vê aquele círculo vicioso, né? Aí o paciente, quanto mais ele presta atenção, mais ele vai perpetuando esse zumbido, e esse zumbido vai atrapalhando a área de atenção, de memória, de funções executivas. E aí tudo isso vai se entrelaçando, toda a nossa circuitaria aqui vai se entrelaçando de uma forma que a gente não gostaria, de uma forma inadequada, né, Sandra? Isso, porque na verdade existe uma retroalimentação, certo? Então, é aquela informação equivocada que está acionando a área da atenção, e a atenção está sendo chamada pela informação extra, né? Pelo excesso ali de atividade que está tendo na via auditiva. Então, aquilo tudo se retroalimenta, certo? Ele fica ali numa coisa meio viciosa, né? Isso a gente falando do ponto de vista da atenção, certo? Agora, se a gente começa a falar da concentração, então imagina isso, você ouvindo uma informação extra ali o tempo inteiro. Aquilo pode roubar a sua concentração em cima de alguma outra coisa que você queira fazer. Então, você quer assistir um filme e daí tem uma música do lado. Então, o que você vai prestar atenção? O que é ali naquele momento? Você quer ler, né? Uma queixa comum no paciente com zumbido. Ai, não consigo me concentrar, não consigo ler, né? Porque justamente essa função executiva, essa questão fica atrapalhada com o zumbido, né? Fica, porque nós, seres humanos, a gente, apesar da gente fazer um mix ali entre 7 e 9 informações que a gente consegue fazer, sabe, trocar de atenção naquele momento, a gente só consegue categoricamente prestar atenção a uma informação naquele momento, como prioridade, né? Aí tem pessoas que conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo, mas a atenção mais relevante, ela é dada a uma informação específica, certo? Só que daí aquilo, o zumbido é algo novo, né? Algo diferente, atrativo para o cérebro. Então, qualquer outra informação que já seja conhecida, ela entra no campo de informação secundária, né? De atrativo secundário. Então, o cérebro se confunde nessa situação, e daí a concentração em outras coisas quaisquer, elas ficam confusas, né? Porque o zumbido, ele é o centro da atenção naqueles momentos, né? Desse indivíduo, né? E a gente vê que não é só a questão da concentração, mas é também a percepção que o paciente tem, a atenção que ele dá para esse zumbido, o significado, né, que ele dá para esse zumbido, e aí tudo isso vai levar a uma resposta, né, a esse estímulo. Uhum. E aí acaba ativando outras áreas lá no nosso sistema nervoso central, e que uma dessas áreas não é só de atenção e memória, mas também relacionada com as emoções. O sistema límbico, né? A gente sabe que tem muitos pacientes que têm zumbido e que às vezes eles já têm uma predisposição ou já tem ali uma ansiedade, uma depressão, e o zumbido vem e engatilha isso, né? E a gente sabe também que o paciente
que é ansioso, mas ele vem a ter um zumbido, ele percebe esse zumbido de uma forma muito pior do que a população em geral, né? Justamente porque envolve toda essa parte do sistema límbico. Então, depressão, ansiedade é outra coisa que também faz o perpetuar o zumbido e também está imbricado aí, né, Sandra? Não é assim? Tá, Então, é muito legal isso, né? Porque assim, só juntando esse link aí dessa questão atencional com essa área das emoções, é exatamente isso. Porque não é que uma coisa acontece atrás da outra, as coisas acontecem simultaneamente. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, assim, o indivíduo percebe aquela informação, ou seja, chegou ali no córtex dele, aquela informação ela é consciente. Aí, ou seja, já ativou ali a atenção, né? Opa, eu estou ouvindo a informação, né? A pessoa fica, eu estou ouvindo um barulho, estou ouvindo um barulho. Mas essa atenção é dada porque existe um valor que foi dado àquela informação. Porque se não tivesse valor qualquer, a informação pode ser que ela nem teria sido percebida pelo indivíduo, certo? Aí é que começa a participação do sistema límbico. Porque quem dá o valor não é a área atencional, quem dá valor é a área das emoções, certo? Só que daí, veja só, a área da emoção, eu gosto sempre de explicar a área da emoção de uma forma para ficar um pouco mais didático. Que a gente traz essas informações do que a gente gosta ou a gente não gosta desde o nosso todo sempre, certo? Então, vamos separar uma areazinha ali do nosso sistema límbico como tem uma listinha, um espaço no cérebro de coisas que a gente gosta. E uma outra área faz uma listinha de coisas que a gente não gosta. Isso a gente traz sempre, para ficar fácil de entender. Aí, quando o cérebro aciona ali a área atencional e, consequentemente, a área de valor, o zumbido ele pode, ali, naquela funcionalidade do que está acontecendo naquele indivíduo, ele vai ali meio que... Eu entro na área do que gosta ou da área do que não gosta? Na listinha da área que gosta ou da área que não gosta. É muito difícil você ouvir um paciente dizer assim, nossa, como eu adoro meu zumbido, não consigo viver sem ele. Isso não existe. Não existe. Se fosse isso, estava tudo certo. Mas existe também uma área que é, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, como se fosse um vão entre a listinha de gosta de que não gosta. Então, uma parte dos pacientes, ele faz o link ali, porque ele percebe, ok, eu estou ouvindo meu zumbido, mas ele fala, esse zumbido não me incomoda nada. Então, ele está no vácuo ali, ele está não é nem no vácuo, ele está no espaço entre as duas listinhas, certo? Só que daí tem um percentual de pacientes que fala, eu detesto esse barulho, a minha vida está tomada por conta dele. Então, é porque o cérebro está interpretando aquela informação ali como algo desagradável. Ele não consegue ler a informação como uma informação indiferente ou como uma coisa que ele gosta, certo? A interpretação e a leitura do que é feito da informação é eu não gosto. Porque aí vamos falar, a área das emoções é o inconsciente nosso, né? Ele está sendo interpretado como algo desagradável. Aí é que tá todo o enrosco do zumbido. Entendeu? Porque se ele tá no vão entre as listas, está resolvido o problema, certo? Que é daí aquele paciente que vai habituar, que não vai, que a gente vai chamar de cura, que vai dizer que é um assintomático, né? Ou é aquele paciente que vai falar, olha, meu zumbido tá aqui, mas ele não me atrapalha para dormir, não me atrapalha para fazer minhas atividades do dia a dia, eu sigo minha vida, ele tá lá, eu tô cá. E ok, né? Okay. Aquele paciente que, embora tenha um zumbido crônico persistente, ele não dá esse significado, esse peso, né, para o zumbido, né? Agora, se a interpretação que o cérebro, eu não gosto nem de falar que é o indivíduo que dá, porque quem está dando a interpretação é o inconsciente dele, certo? Mas se ele fala, eu não gosto dessa informação, opa, vamos lá. Aí a gente está num terreno que eu gosto. Que o paciente, obviamente... Nós gostamos. Porque daí são os pacientes que são os complexos, né?
né? Os mais intrigantes, né? intrigantes, desafiadores, né? E como eles estão entendendo aquilo, né? Então, aí é o que a gente fala dessa coisa do significado da informação, né? É aquela Então, história, né, Sandra? Não adianta só a gente colocar esse zumbido numa caixinha e falar, ah, a causa dele é somática, ah, e a causa dele é metabólica. Isso aí é só a ponta do iceberg, né? Porque o zumbido é isso, ele é tão complexo, tem toda essa questão emocional envolvida, e não é que a gente está falando que todo paciente que tem zumbido é maluco, ou é deprimido, ou é doido, não é isso. não, pelo Mas amor é de porque Deus. tem toda essa significância que o paciente vai dar, toda essa relevância, e daí que é o desafio do tratamento, e por isso que não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, né? Não tem. Então, eu gosto muito dessa área por isso, né? Mas antes era aquilo lá, a gente colocava a culpa na orelha. Depois começou a colocar e rotular o paciente como um paciente psíquico. E hoje se vê muito essa confusão e essa interligação com a parte cognitiva mesmo, né? Porque as A gente funções tem que ver o paciente como um todo, tem que como ter um uma todo. visão holística, né? Isso. E se sabe que realmente o zumbido, quando ele é uma forma mais grave, se a gente pede para o paciente colocar naquela escala análogo visual de 1 a 10, né? Então, aqueles pacientes que têm um zumbido que a gente chama de catastrófico, né? Que são zumbidos graves, né? Uhum. A gente sabe sim que vai atrapalhar e muito a cognição, né? É. Eu vou dar um beijo a todos os meus amigos que entraram aqui. Não, muita gente, uma delícia, né? Ver todo mundo aí. Sandra, tem outra Sandra vendo a gente Sandra aqui, também. Sandra. Então, entraram algumas pessoas que eu tô aqui no meu coração. Mas, enfim, voltando, então é isso. Então, assim, os complexos são esses, né? São esses que colocaram inconscientemente, fizeram um vínculo, né? Na verdade, com uma leitura, a interpretação que o cérebro deu, certo? É de algo desagradável, né? Algo que ele não tolera, né? E daí, como a gente vai resolver isso? Então, assim, ok que a gente possa colocar a culpa no metabólico e colocar em subgrupos, né? Que isso, na verdade, eu não consigo... Eu que tenho esse olhar um pouco mais como um paciente como um todo, eu não consigo fazer essa subdivisão. Mesmo que isso pareça mais fácil, né? Mas a gente vai entender... eu até falei isso no último Summit, né? Assim, qual é o efeito do açúcar em si no cérebro do paciente? Porque é uma coisa que se confunde muito. O que essas coisas fazem para a orelha, essas substâncias, e o que elas fazem para o cérebro. Na verdade, existe uma confusão muito grande e se coloca isso tudo como se fosse uma coisa só, que não é, certo? Então, zumbido é zumbido, perda de audição é perda de audição, né? Não são a mesma coisa. Então, Tanto que vai ter paciente que tem perda auditiva e vai ter zumbido, tem paciente que tem perda auditiva e não tem zumbido, e tem paciente que tem zumbido e tem audição normal. Isso. Então é bem o que você falou, perda auditiva é uma coisa, zumbido é outra, cada coisa no seu lugar, cada né? coisa no seu lugar. E cada efeito de substâncias, ou do que você faça, ou até do que você pense, né? Isso se a gente se referir ao zumbido. Aí os efeitos vão ser diferentes, né? Então, a gente não pode colocar isso tudo como se fosse uma coisa só, né? E é o que se discute tanto. Até que ponto porque, assim, a perda de audição, ela cada vez se vê mais que ela é necessária para o zumbido, né? Independente do grau dela. Que é aquilo mesmo. Isso, porque aí também chama a atenção que um paciente com audiometria normal não significa que ele não tem algum prejuízo lá da célulazinha auditiva que está lá dentro, né? Alguma questão em toda a via auditiva, porque o som ele vai daqui da orelha até o nosso sistema nervoso central. Quem escuta efetivamente é nosso sistema nervoso central, nosso córtex auditivo, mas daqui até lá são várias estações. É como, imagina um trem e tem várias estações. Então, até o som chegar onde ele tem que chegar para a gente percebê-lo, tem várias estações. E aí pode ter comprometimento
em algum ponto dessas estações onde o trem vai passar, né? Exatamente. Onde o som, que é o trem, vai passar. Isso. Só que E a primeira então, estação ali é como se fosse envolvida, né? A mais envolvida. A primeira estação que logo no comecinho ali, núcleo coclear para quem é da área aí para ouvir, né? Para saber. Então ali é como se tá sendo cada vez mais visto ali como ali sendo o grande vilão ali do zumbido, né? Do gerador porque existe a perda ali inicial, independente da perda dela, de quanto a lesão exista, e ali o núcleo coclear ali ele tá ali sendo provavelmente o mais envolvido nisso tudo, né? Mas isso é uma coisa. E a outra coisa é o que a gente vai fazer com as reações que o zumbido dá. O que ele ocasiona? exatamente. Ele Porque ocasiona? tem paciente que tem, por exemplo, a mesma idade, mesmo sexo, os dois pacientes têm zumbido muito semelhantes, né? A gente pode fazer, às vezes, a acufenometria e descobre que dois pacientes têm zumbidos muito semelhantes, mas um tá nem aí e o outro tá com a vida parada, tá vivendo em função daquele zumbido. E aí vem a questão, mas por que que um se importa e um não se importa? Justamente porque tem essas alças, essas ativações lá do sistema límbico, do sistema das nossas emoções. Por isso que é tão desafiador, né, Sandra? Porque porque assim, o comprometimento, tem paciente, por exemplo, que ele se incomoda muito porque ele tira a concentração, por exemplo, certo? Então, assim, tem pacientes que falam, eu estou muito irritada, eu não consigo prestar atenção em nada mais, minha vida está paralisada. A minha vida se tornou um tormento porque tudo que eu presto atenção agora é o zumbido, certo? Mas isso tem nuances assim de que você percebe o quanto que isso o quanto que tem de ansiedade envolvido e o quanto que o paciente está comprometido do ponto de vista depressivo, porque essas áreas são todas as mesmas ali, certo? Mas tem paciente que tem menos envolvimento límbico, por exemplo, e ele chega aqui com um comentário mais racional e falando, não sei se eu estou conseguindo ser clara aqui, porque assim, ele pode dizer, eu não consigo me concentrar nas coisas, esse zumbido me atormenta. Ele é um barulho muito alto e me tira a alegria da vida. Ele me tira, eu não consigo prestar atenção em nada, não consigo fazer mais nada do que eu gosto. E tem pacientes que falam, olha, eu não estou conseguindo prestar atenção na minha reunião. Só isso, né? Então, assim, porque eu é tão alto, ou seja, ele fala mais dono de si, certo? Então, isso aí já vai dar são pacientes com perfis diferentes, né? Perfis diferentes. Então, assim, são perfis diferentes. Se ele está mais racional e mais consciente das coisas, assim, com mais autoconsciência do que está acontecendo com ele, com mais autocontrole, melhor falando, então você vê que a área mais cognitiva que está mexida, tá certo? Tudo aquilo tem. Se ele está percebendo, é porque chegou no córtex. Se ele percebe, a atenção está sendo dada, né? E é aquilo tudo que eu falei no começo. Então, e daí ele não consegue ali, porque ele não consegue dividir, né? Então, se a gente entra um pouco para a função executiva, ele não consegue selecionar que informação ele vai ouvir, ele vai prestar atenção. Só que como o zumbido ele é a sensação do momento, porque ele é algo novo para o cérebro e a gente gosta de novidades, certo? Então, o zumbido muitas vezes pode ganhar, certo? Então, mas quando é o paciente que tem essa questão mais cognitiva, né, que está atrapalhando dele prestar atenção em outra coisa, ou a memória, ou a concentração, é um trabalho que a gente faz. É um trabalho. Agora, quando tem as emoções envolvidas, aí é outra história, e muitas vezes o que ajuda é a terapia cognitivo-comportamental. Eu queria que depois você comentasse um pouquinho. Aí a Sandra está falando se manobras físicas ajudam para o zumbido. Eles ajudam. Então, se for um zumbido que na última live que eu falei a semana passada, se for um zumbido que tem uma relação com a parte muscular, talvez
um agulhamento seco, uma acupuntura, uma massagem, você desativar ponto doloroso, ponto gatilho, talvez isso ajude. Isso. Mas para esse paciente que a gente está comentando que tem zumbido nesse outro nível, que é um outro perfil, aí a história é outra, né, Sandra? Aí é outra, porque daí tem que ser muito de conversa mesmo, né? Então, assim, eu confesso que assim, eu sigo... A conversa que a Sandra fala, viu, gente, é o aconselhamento, que é um dos pilares para tratamento do zumbido, eu vou né? explicar. Tem várias perguntas aí. Enquanto eu explico isso, você quer ir dando uma olhada nas... Eu vou dando uma olhada, porque inclusive essa questão das manobras aí, o pessoal perguntou, então a gente já respondeu aqui. Mas esse outro zumbido que a gente estava falando é diferente. Porque a gente sabe também que o paciente que tem o zumbido, ele tem uma ativação, a mesma via de ativação do sistema de dor, né? Isso. Então, a via que a gente chama de nociceptiva, que é a que percebe a dor, quando o paciente com zumbido também tem ativação dessa via. Mas não que ele tenha uma dor propriamente dita, né? Ele não tem dor, mas ele se comporta como, né? Então, assim, exato. Não só do ponto de vista comportamental mesmo. Então, assim, como ele está reagindo àquilo, né? Então, assim, ele vai assumir um comportamento e intrigantemente, intrigantemente não, na verdade, assim, até uma coisa que está muito relacionada à dor por si, né? Foi bom você falar nisso, também mexe com a área cognitiva. É só lembrar da gente, você quando está com dor, você consegue se concentrar em alguma coisa? Você consegue se fixar, a sua atenção consegue ser fixada em alguma coisa? Então, assim, você faz o quê? Você pensa na dor e você quer se livrar dela, né? Então, assim... inclusive tem aqui uma pessoa que segue aqui minhas lives, oi Beth, tudo bem? E ela fala que o zumbido surgiu depois de tantas pressões no dia a dia, né? E daí pode estar, com certeza, essas situações de estresse aumentam lá o que a gente chama de glutamato, e o aumento do glutamato tem relação com o zumbido, né, Sandra? Então, zumbido, gente, é uma coisa muito complexa que envolve muita coisa. Envolve muita coisa, mas, assim, A gente vai destrinchando cada coisa, né, Sandra? E a gente consegue ajudar. Porque assim, apesar da complexidade dele, você consegue fazer muita coisa, né? E que tem essa coisa toda em cima do que é a cura do zumbido. E eu sempre me pergunto por que as pessoas ficam tão fixadas em cima disso e ninguém fica assim... O diabetes, por exemplo, que mata a gente pra caramba, ou a pressão alta, ninguém fica numa paranoia em cima se aquilo cura ou não cura, né? Mas assim, existem tratamentos que você pode ter uma vida muito bem conduzida, apesar da doença, né? Então, assim, eu não sei por que existe essa coisa tão marcada em cima da cura do zumbido, né? Então, o que é muito complicado. Então, talvez porque aquela história, quando o paciente, acho que você deve já ter ouvido muitos relatos, eu também, o paciente que vem com zumbido, ele vem muito sofrido, né? E geralmente o paciente que está com zumbido foi alguma coisa que aconteceu na vida dele, que foi marcante, que desencadeou o zumbido. Então, quando o paciente busca uma cura para esse zumbido, para como ele vai perceber esse zumbido, ele quer uma cura para o que desencadeou também. Eu tenho um pouco essa visão, sabe? Quando o paciente vem procurar a gente. Às vezes, por exemplo, um zumbido apareceu depois que um familiar muito querido morreu. Ele quer também uma cura para aquela ausência. Ele quer também uma solução para o que causou. Eu não sei se você tem essa percepção. Na verdade, como são pacientes que são extremamente ansiosos, né? E que têm, infelizmente, um baixo autoconhecimento, tanto psíquico como físico, então eles ficam meio perdidos dentro de si mesmos, né? Sem querer ser tão subjetivo aqui na análise, certo? Já sendo. Mas o que eu tenho trazido muito para o paciente, para que isso fique mais fácil de ser conduzido, porque assim, os que resolvem isso fácil, esses não são, eu não estou diminuindo o valor deles, mas esses não são os que precisam de extrema atenção, certo? Porque eles, com pouca orientação, eles já vão ter um resultado positivo. Tá ótimo, né? Então, que até aquele paciente que a gente comentou, que é só a parte cognitiva que está
está atrapalhando e você consegue melhorar. Agora, quando tem as emoções, né? Tanto que às vezes a gente precisa lançar mão de drogas, se bem que os últimos estudos dizem que as drogas não têm um efeito tão benéfico quanto a TCC, por exemplo, quanto a terapia cognitivo-comportamental, né? Porque, na verdade, o que se quer no zumbido é fazer uma neuroplasticidade. Então, assim, quando é que você considera que alguma coisa efetivamente mudou em você? Né? Então, assim, ô, Sandra, explica aqui para o pessoal o que é a neuroplasticidade. Então, assim, imagina que a gente tem uma arquitetura dentro do cérebro, tá certo? É como se fossem caminhos, né? Como se fossem caminhos, né? Então, imagina... Vias, né? Vias. Então, para eu modificar, para eu chegar de um ponto para outro, naquela minha arquitetura original de como eu funciono, é assim que funciona. Para eu neuromodular aquilo e que isso se mantenha, e eu considere ok, eu melhorei, eu tenho que neuromodular. Tá certo? Então, é como se eu fosse usar uma outra via, ou essa via, essa mesma existente, ela fosse ser remodelada, como se fosse recapeada. Certo? Para eu conseguir realmente fazer com que as coisas modificassem no meu funcionamento. Então, por que existem essas críticas? Você vai ler todos os artigos de revisão, as medicações não funcionam. O que funciona para zumbido, né? Existem muitas vezes até o próprio... Eu li coisas mais recentes questionando até a própria TCC, porque elas também não vão funcionar em todos os pacientes, tá certo? Sim, sim. Então, é um percentual que quer e um percentual do que quer é o que melhora. Então, assim, você tem porque a nossa base estrutural arquitetônica, né, ela é complexa. Porque não é só a nossa consciência. Existe um inconsciente que ele é... Eu ia usar a palavra viciado em funcionar de uma determinada forma, mas assim vai dar um tom pejorativo. Ele aprendeu a funcionar daquela forma, certo? Então, assim, para ele modificar, você precisa treinar. E muitas vezes você precisa treinar isso a vida inteira, certo? Então, assim, isso é em relação ao zumbido também. Porque, lembra lá, ele entrou na listinha de coisa que você não gosta, mas essa listinha está lá em você desde do seu todo sempre. Para ficar fácil de entender, tá certo? Então, assim, como é que se modifica a interpretação de alguma coisa se você interpreta ela daquela forma a sua vida inteira? Pois é. Né? Então, assim, isso você precisa fazer, é um treino. É a mesma coisa de ir para a musculação ali, você ganhar músculos, não é? Então, isso é um trabalho elaborado, um trabalho de um certo tempo, né? Então, tem um amigo meu que fala que não tem nada mais importante na vida do que o querer, né? Então, o querer modificar e ajustar tudo isso tem um peso mais importante, eu vou dizer, do que as próprias medicações. Porque é aquela história, quando o paciente nos procura, a gente vai procurar, a gente vai ter um outro olhar, vai procurar ver ele como um todo, mas também se o paciente não está disposto a abraçar o tratamento, entrar no tratamento, acreditar que ele vai melhorar, tudo contribui para justamente modificar todas essas vias. Quando a gente conversa com o paciente, quando a gente começa o trabalho de aconselhamento, que é um trabalho longo, é justamente neuromodular, que a Sandra está falando, é tentar ver outras vias, né, para o paciente sair de um ponto e para o outro, para que essa via seja a que vá levar para uma melhora. E aí é aquilo, o que cada um percebe como melhora ou como cura é muito individual, né? Muito. Às vezes o paciente fala, olha, eu tô agora com um zumbido aqui, ele tá lá, mas olha, eu entendi, eu compreendi e ele não me atrapalha mais na minha leitura, no meu trabalho, no meu sono, né? Então, isso é muito importante também dizer que para cada paciente vai ter um caminho para a gente seguir. E até falando nessa coisa do treino, né, que você estava falando, quando a gente fala de cognição, que é essa capacidade que a gente tem de entender e de
também de dar uma resposta, né? Então, tem toda a parte de compreensão, de percepção e também da resposta, né? Que você vai dar para determinado estímulo. Se a gente pegar um paciente que tem um problema cognitivo, ou seja, ele tem um déficit cognitivo, e aí, né? Como é que a gente faz? Porque às vezes é um paciente idoso, ele já tem uma perda de audição, às vezes já tem até um grau de demência leve. O que a gente pode fazer? Uma das coisas seria o treino cognitivo, né, Sandra? Seria. Então, assim, vamos falar um pouquinho antes do aconselhamento. Acho que dá tempo, né? Então, assim, Claro. Eu só entrei nessa questão do treino cognitivo porque muita gente fala, puxa, e agora, né? Tô aqui com meu zumbido, já tenho perda de audição, já tenho uma certa idade, já a memória, a atenção não é a mesma. O que eu vou fazer para não piorar? E uma das coisas seria o treino cognitivo, que seria uma série de ações, de técnicas que você faz para você exercitar mesmo seu cérebro, botar ele lá para malhar. Mas isso... Treinar as habilidades, não é treinar as habilidades. Só que, treinar assim, as habilidades. O mais importante de tudo é você entender o que é o zumbido, que é o que a gente chama de aconselhamento. Isso. Perfeito. Isso é como se fosse assim, o primeiro passo. Você não dá outro passo antes de explicar ao paciente o que é o zumbido. Porque senão ele não sabe o que é o zumbido. Então, o aconselhamento é isso, é você explicar como funciona. Senão as informações... Desmistificar, né, Sandra? Senão Desmistificar. qualquer orientação que você dê não tem sentido. Então, ele não consegue juntar as peças, tá certo? Então, assim, ele tem que entender o que é o zumbido. Aí é o aconselhamento. Então, você falou, como a gente está falando de cognição e emoção, vamos lá. Então, se eu quero treinar o paciente do ponto de vista cognitivo, são as habilidades que eu vou treinar. Certo? As tarefas são tarefas... Ok, se a gente quiser isso, colocar em alguma coisa mais padronizada, protocolada, mas isso para o zumbido até não tem, sabia? Mas pode ser as coisas do dia a dia. Dia a dia. Você não precisa complicar, certo? Então, sim. Então, o paciente é muito desfocado, por exemplo. Então, o zumbido está tirando muito, ele não consegue, está muito... Treine seu foco. Treine seu foco. É a única forma de você recapear a sua via. Certo? Porque a sua máquina está funcionando dessa forma, que é o nosso corpo. Se a gente olhar o nosso corpo como uma máquina, entenda ela como ela está funcionando e tente corrigir, né? Então, eu sempre falo, você não tem ninguém que conhece mais você do que você mesmo. E não tem ninguém que passe mais tempo com você do que você mesmo. Você passa com você 24 horas do seu dia. Não é? Então, entenda como você funciona e tente ajustar, né? Então, eu não consigo prestar atenção a alguma coisa porque o zumbido está me tomando atenção. Então, treine a sua atenção. O que você gosta de fazer? O que lhe chamaria a atenção? O que lhe prenderia a atenção, né? Então, você tem que forçar, da mesma forma que a pessoa vai na academia e, que eu falei antes, vai conseguir o músculo, ela tem que ir lá todo dia fazer a musculação dela, tá certo? Então, isso é com tudo. Agora, assim, em relação a... Agora, isso você falou da cognição, mas e aí se entra aí a questão das emoções? Como é que a gente faz o treino? Aí as questões das emoções, aí eu adoro. Aí eu adoro. Então, a questão da emoção é assim, lá vai eu explicar da maneira que eu... Tem amiga minha que conhece essa minha explicação, que eu vou chamar dos meus botões. Então, assim, imagina o nosso... inconsciente num formato de um... como eu consigo entender. O nosso inconsciente está ali na formação reticular, certo? Não se sabe muito bem onde está o inconsciente. O consciente é a área cortical, certo? O inconsciente, ele está num limbo, ali numa área meio nebulosa que ninguém sabe onde é. Mas fala-se muito da formação reticular como sendo a região onde o inconsciente está. Então, imagina ali a região como se fosse uma área meio ovalada, certo? Meio altinha, assim. É como eu consigo desenhar o inconsciente na minha cabeça. Com botões que estão na posição off, desligados, certo? E que sua vida vai fazendo com que esses botões, e principalmente situações desagradáveis, coisas, os acasos da vida, fazem com que esses botões eles se elevem e fiquem na posição 1.
certo? Então, o zumbido faz mais ou menos isso. Ele está na listinha de interpretação negativa, mas de uma forma também correlata, ele fez com que você acionasse um botão que estava desligado e ele passou a funcionar na posição 1. Só que esses botões, eles significam... Essa é uma área bem confusa, hein? Esses botões, eles significam o seu autoconceito. Não é o que eu penso sobre você, é o que você pensa sobre você mesmo. Só que você, no seu ali inconsciente, você não gosta disso. Então, é um autoconceito que ele é negativo. Porque se ele fosse positivo, você estava tudo bem com você mesma, tá certo? Mas é um autoconceito negativo. Então, você não lida bem com aquilo, certo? Então, esse todo o mistério do zumbido. E por isso que se fala tanto da ressignificação. Porque você tem que entender como o seu inconsciente funciona e modificar o significado que você faz, na verdade, sobre você mesmo. Então, assim, isso é uma área mais subjetiva de se lidar do zumbido. Que quem faz isso belamente são as técnicas da TCC, tá certo? Porque elas são mais objetivas e mais rápidas do que se a gente comparar com a psicanálise, certo? TCC, gente, é a terapia cognitivo-comportamental, né? E ela que vai nos... Ela é uma ferramenta, a gente vai usar como uma ferramenta para auxiliar esses pacientes. Eu, na verdade, eu não faço terapia cognitivo-comportamental, eu encaminho para quem sabe fazer isso, né? E a gente acaba tendo muito bom resultado. Sim. Isso eu vejo. Você ressignifica. Então, para ficar ilustrativo, você pressiona o botão para o off de novo, mais ou menos. Então, quando você fala o paciente está curado, o paciente, sabe, ou então ele deixou de se incomodar com o zumbido, né? Mesmo que ele perceba. Porque o grande... aí está a complexidade e subjetividade do zumbido, mas a grande questão em cima da ciência mesmo é em cima da percepção, né? Então, assim, é o mais difícil de se resolver. Por incrível que pareça, é mais difícil você resolver a percepção do que você resolver a angústia que tem em relação ao paciente, certo? Por isso que se dá mais crédito à TCC do que a uma terapia sonora, por exemplo, certo? E os resultados são mais... como é que fala? São positivos, né? Então, assim, o que a literatura fala entre a escolha ali, do ponto de vista de neuroplasticidade, quem vai fazer algo mais duradouro ali, de recapeamento? Se a gente comparar entre a TCC e uma terapia sonora, daí com certeza é a TCC. Porque ali você vai recapear mesmo a via e você modifica a interpretação das coisas, né? Eu não sei se eu consegui ser Mas clara. é todo um conjunto, né, Sandra? É tudo um conjunto. Muitas vezes, para até encaminhar um paciente para uma terapia, a gente precisa deixar esse paciente em condições melhores, né? Então, às vezes, se precisa de alguma medicação, o paciente não está dormindo, por exemplo, por causa do zumbido. Sim. Então, a gente, às vezes, precisa melhorar o sono desse paciente, até para ele evoluir melhor na terapia. Precisa, sim, de todo o trabalho de aconselhamento. Não é só simplesmente fazer a terapia cognitivo-comportamental, é todo um conjunto de ações. Eu falo para o paciente que a gente abre várias frentes, né, de trabalho. Igual você falou, né, no começo, puxa, qual será que é o impacto do açúcar e o sedentarismo e tudo mais? A gente sabe que se o paciente tiver uma vida que é mais saudável, então se ele não for sedentário, se ele fizer uma atividade física, se ele dormir melhor, se ele comer melhor, ele vai estar em condições melhores de saúde. E a gente sabe que isso é um fator importante para ele evitar de ter, inclusive, o tal do declínio cognitivo. Tem um trabalho que diz que paciente que é sedentário, que não tem vida saudável, que ele tem mais risco de ter perda de audição. Então, tudo isso vai levar a uma condição melhor de saúde, mas não que isso isoladamente vá fazer efeito sozinho, né, Sandra? Até pode. Por incrível que pareça, o zumbido tem essa coisa ele é democrático, vamos falar. Então, até pode. Assim,
muitas vezes você com pouca orientação, o paciente resolve, entendeu? Isso me fala o quê? Do quanto ele, não me entendam mal, mas do quanto que existe de complexidade mesmo naquela arquitetura de funcionamento central, tá certo? Então, assim, é isso. Você muitas vezes com uma simples conversa o paciente melhora. Você muitas vezes com medicação ele melhora. Né? Amanhã eu vou prescrever uma medicação que ainda vou ver, que eu recebi da secretária falando. O paciente adorou, que eu não sou muito prescritora de medicação para zumbido, mas ele melhorou. Então, assim, o que foi que essa medicação fez do ponto de vista neuroplástico que ele se sentiu melhor? Será que foi a medicação mesmo ou foi o efeito que a gente chama de placebo, né? Isso. O efeito... E que o paciente fala, não, eu vou tomar isso aqui, eu vou melhorar. O paciente botava tanto uma fé naquela medicação, né? Mas essa questão do aconselhamento... Eu não tiro o valor do placebo. Ele é muito forte no zumbido, muito forte. Então, assim, agora... E você vê, porque assim, da mesma forma que não existe TCC não vai ser indicada para todos os pacientes, o placebo também não vai para todos, entendeu? Então, assim... Sim. Mas o mais importante de tudo é que você esteja ciente do que eu estou suspendendo o açúcar dele, muitas vezes pode ser placebo. Ok, entendeu? E se o paciente não for complexo a esse ponto, eu não vejo erro. O erro é você estar orientando isso sem a consciência do que você está... do efeito daquilo para o paciente, entendeu? Porque você deixa o paciente muito como se fosse vulnerável, entendeu? Porque então, tem paciente que você vai falar, olha, então... aquela coisa inquisitiva, eu não tenho esse perfil inquisitivo. Aí tem que fazer, tem que tirar, tem que... Não... Porque senão você cria um estresse tão grande. Você acaba criando um estressor para aquele paciente, ele vai piorar o zumbido dele. Exatamente. Né? A escolha então, se é igual aquela história, a Sandra, ela conta uma história no curso do paciente que fumava, né, Sandra? Muito interessante. E que no final, assim, resumindo, era um paciente fumante e que no final ele entendeu por que ele fumava. E aí ele decidiu parar de fumar. Porque não adianta ir lá no médico e falar, você tem que parar de fumar, você tem que parar de comer açúcar, você tem que, sei lá, fazer exercício, parar de tomar café. Não adianta isso, eu acho que você estressa mais. Agora, se o paciente entender que ele está tendo uma determinada postura que não é legal, mas ele entender por que ele está fazendo aquilo, ele vai parar. Isso. Né? Exatamente. Então, tem o entendimento. Ó, tem uma entendimento. A gente está a 7 minutos para terminar. Vamos responder as perguntas para a gente ver. Tem paciente que fala... ele falou que teve paciente que conseguiu com leitura... As perguntas não estão aparecendo para mim, tá? Não? Então eu vou ler. O Ronaldo. Beijo. Ele falou, eu tive um paciente que relatou que a leitura diminuía a percepção do seu zumbido. Foi a única vez que... Você pode ver isso muitas vezes. Então, assim, ele consegue, isso é um mérito do paciente. Então, assim, ele tem duas informações, ele tem duas habilidades ali para lidar. Então, ou ele vai ouvir o zumbido, ou ele vai ler, certo? Então, mas vamos devagar. Deixa eu explicar uma coisa antes. O que se fala do ponto de vista de neuroplasticidade, que você efetivamente está corrigindo, é você corrigir a via auditiva com a via auditiva. Com o som, desculpa. Mas não é o que a gente habitualmente vê. Então, o que ele fez aí? Ele conseguiu deletar a percepção sonora com uma informação visual, trabalhando cognição. Porque ele está lendo, ou seja, usando a visão dele, prestando atenção e se concentrando. Tá certo? Muito bom. Então, é um paciente que está com esse autocontrole funcional melhor do que o paciente que não consegue usar uma outra função qualquer. Estou conseguindo ser clara aqui? Então, ele vai poder. Então, assim, eu sempre oriento para o paciente, veja o que você gosta de fazer. De novo, o cérebro não vai conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou ele vai prestar atenção Tem pessoas que conseguem ouvir música e ler. Ouvir música e estudar. Colocar um fone e ler. Né? E, sei lá, ou responder e-mail e conversar com as pessoas. Então, assim, tem pessoas que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas não é o que a gente sabe que habitualmente acontece com a maioria das pessoas. Então, essa pessoa, ele conseguiu substituir uma informação em detrimento da outra. Excelente. Ele tem uma estratégia na mão dele. O que Exato. eu perceber meu zumbido, se meu zumbido está me incomodando? Leia. Muito bem. Ele gosta de ler, ele lê.
Excelente explicação do processo. Doutora, sempre muito... Beijo. Gente, muita gente querida aqui entrando e dando parabéns aqui pra gente. Manobras são boas. Fiquei bem contente. Muita gente perguntando de manobras físicas, mas é mais a questão quando o zumbido tem origens musculares. A gente está falando aqui num outro perfil de paciente, num outro patamar. São pacientes que têm essa relação com a cognição, com as emoções, né, Sandra? Sim, a ideia porque assim, vai ter pacientes que vão resolver com manobras. Porque Isso. é uma coisa que a gente sabe também, toda essa via muscular, ela está intrinsecamente envolvida também com a via auditiva, né? Agora, ela entra na participação quando algo de errado está na via. Eu não consigo enxergar isso de outra forma, tá certo? Então, mesmo que a perda seja muito pequena, mas ela só vai entrar do ponto de vista isso de substituição ou de participação qualquer ali, se a base está errada, auditiva, né? Que estão perguntando. Exato. Então, a disfunção da TM pode ter relação com o surgimento do zumbido? Pode. Né? Então, a via... Pode, assim como a gente pode dar um conforto para o paciente quando faz essas manobras aí, né? Agora, para o paciente que tem o zumbido e que está sofrendo com esse zumbido, a gente vai ter que ir a fundo. Então, muitas vezes que o paciente chega no consultório, a gente ouve toda a história clínica, acolhe aquele paciente, começa já a fazer todo um trabalho de aconselhamento. Então, eu já tive paciente que chegou no meu consultório falando que o zumbido estava com uma nota 8, dava uma nota 8. E aí, depois que o paciente começou a entender o porquê que ele possivelmente estaria com aquele zumbido, o que engatilhou aquilo, por que ele estava dando um significado tão grande e tudo mais. Depois de desmistificar tudo e aconselhar, o paciente, no final da consulta, já falou, olha, já estou dando uma nota 6 para o meu zumbido. Exatamente. Nossa, né? muita pergunta, a gente não olhou. Mas a gente na verdade, Sandra, tem mais comentário que perguntas, tá? Né? Até, inclusive, estão falando aqui dos cristais. Gente, a questão da VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, ela não tem a ver com o zumbido. É claro, o paciente às vezes tem um zumbido por uma questão e tem VPPB por outra, mas não é que a VPPB envolve o zumbido. VPPB é uma tontura que desencadeada por posicionamento da cabeça causado pelos cristalzinhos que soltam lá do labirinto, tá bom? Então, só fazendo um parênteses aqui para a perguntinha que apareceu, mas a questão maior que a gente estava falando aqui, retomando a questão emocional, né, Sandra? Que eu falei que o paciente chegou com um zumbido nota 8, foi embora nota 6, né? Isso, mas o importante acho que o resumo, que a gente tem 2 minutos para terminar, é o seguinte: a gente vai olhar para a causa, certo? Mas a gente tem que olhar as reações, o que está acontecendo com o paciente, não só pelo zumbido. Como ele está lidando, né, com essas reações. É o lidar, mas é isso, ele tem essas funções que estão alteradas. Então, assim, você não pode ignorar, certo? Então, assim, não é só o incomodar por si, mas é o quanto que ele está comprometido do ponto de vista de funcionalidade mesmo, né? Então, assim, eu não consigo me concentrar, não consigo ter atenção às coisas. Então, isso tem que ser olhado com a mesma importância que a causa, que é a perda de audição ou qualquer outra coisa que aquele profissional esteja conduzindo e acha que tem a ver, entendeu? Resumindo, se você tem zumbido e está sofrendo, não sofra. A gente está aqui, assim como tem vários profissionais que trabalham com zumbido, a gente está aqui para ajudar e para aliviar o sofrimento. Às vezes a gente não vai sumir com zumbido, né? Não, mas é isso. Gente, obrigada, Sandra, obrigada. Beijo, a gente faz mais uma depois. Sim, com certeza. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Que ótimo, viu? Bom ter vocês aí com a gente. Sim, foi ótimo. Vou chamar depois a Sandra de novo, a gente vai fazer mais uma. A gente faz mais. Tem muita coisa para falar. Daí a gente, se deixar, a gente ficar mais 1 hora aqui, né, Sandra? Desculpa se a gente não respondeu todas as perguntas,
mas qualquer coisa envia pra gente aqui, tá bom? Joia. Gente, amei. Aninha, que boa. Ah, beijo. Ai, muita gente querida entrando aqui. Eliane, beijo, querida. Muita gente querida. Sandra, que saudade de você. Tchau. Abraço, Espero que a gente Abraço, faça outra agora. Sim, Né? vai. Agora, ó, Semana que já vem, tá acabando Eliane. alguns Semana que vem, segundos. Eliane. Isso, amiga, adorei. Prazer. E vamos marcar outra, que eu Sim. acho que foi muito bacana aqui. O pessoal aproveitou bastante, espero. Boa noite.